Capítulo 1. Tempo de ir. A roda do tempo gira e as eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. As lendas se desvanecem em mitos, e até o mito está muito esquecido quando a era que o viu nascer retorna. Em uma era, chamada por alguns de Terceira Era, uma era ainda por vir, uma era muito passada, um vento se ergueu nas colinas Ranon. O vento não era o início. O girar da roda do tempo não tem inícios nem fins. Mas era um início. Nascido entre os bosques e vinhas que cobriam grande parte das colinas escarpadas, as oliveiras em fileiras sempre verdes, as vinhas ordenadas sem folhas até a primavera, o vento frio soprava para o oeste e norte através das fazendas prósperas que pontilham a terra entre as colinas e o grande porto de Eboldar. A terra ainda estava em pousio durante o inverno, mas homens e mulheres já estavam lubrificando arados e cuidando dos arreios, preparando-se para o plantio. Eles prestaram pouca atenção aos carroções de vagões pesadamente carregados que deslocavam para o leste ao longo das estradas de terra, transportando pessoas que usavam roupas estranhas e falavam com sotaques estranhos. Muitos dos estranhos pareciam ser os próprios fazendeiros, implementos familiares amarrados às caixas de suas carroças e, em suas carroças, mudas desconhecidas com raízes enroladas em pano áspero. Mas eles estavam indo em direção a terras mais distantes, colonos. Nada a ver com a vida aqui e agora. A mão do Xianshan se colocou levemente sobre aqueles que não contestaram o governo do Xianshan, e os fazendeiros das colinas Hanon não viram mudanças em suas vidas. Para eles, a chuva ou a falta dela sempre foi o verdadeiro governante. Que ilusão. O vento soprava para o oeste e para o norte, atravessando a vasta extensão azul esverdeada do porto, onde centenas de navios enormes balançavam ancorados em ondas agitadas, alguns de proa escarpada e guarnecidos com velas nevuradas, outros longos e de proa afiada, com homens trabalhando para combinar suas velas e cordames com a dos navios mais largos. Não havia tantos navios flutuando por ali ainda, como houvera apenas alguns dias antes, no entanto. Muitos agora jaziam nas águas rasas, destroços carbonizados caídos de lado e estruturas queimadas se acomodando na lama cinzenta profunda como esqueletos esnegrecidos. Embarcações menores deslizavam pelo porto, inclinando-se sob velas triangulares ou rastejando em remos como insetos aquáticos de muitas pernas, a maioria carregando trabalhadores e suprimentos para os navios que ainda flutuavam. Outras pequenas embarcações e barcaças cavalgavam amarradas ao que pareciam ser troncos de árvores sem galhos, erguendo-se da água azul esverdeada, e aqueles homens mergulhavam segurando pedras para levá-las rapidamente para os navios afundados abaixo, onde amarravam cordas a qualquer coisa que pudesse ser rebocado para salvamento. 6 noites atrás, a morte atravessou a água aqui. O poder único matando homens e mulheres e navios na escuridão, divididos por raios prateados e bolas de fogo arremessadas. Agora o áspero porto ondulante, cheio de atividade furiosa, parecia em paz em comparação, as ondas espalhando-se ao vento que soprava para o norte e oeste através da foz do rio Eldar, onde se alargava no porto, a norte, oeste e no interior. Sentado de pernas cruzadas em cima de uma pedra coberta de musgo marrom, na margem de juncos do rio, Matt encolheu os ombros contra o vento e praguejou em silêncio. Não havia ouro para ser encontrado aqui, nenhuma mulher ou dança, nenhuma diversão. Muito desconforto, no entanto. Em suma, era o último tipo de lugar que ele escolheria normalmente. O sol estava na sua própria altura acima do horizonte. O céu acima era cinza ardósia, pálido, e nuvens roxas grossas que se aproximavam do mar ameaçavam chover. O inverno dificilmente parecia inverno sem neve. Ele ainda não tinha visto um único floco em Eboldar, mas um vento frio e úmido da manhã na água poderia servir tão bem quanto a neve para gelar um homem até os ossos. 6 noites desde que ele havia cavalgado para fora da cidade em uma tempestade, mas seu quadril latejante parecia pensar que ele ainda estava encharcado e agarrado a uma cela. Não era tempo ou hora do dia para um homem sair por sua própria escolha.
Ele desejou ter pensado em trazer uma capa. Desejou ter ficado na cama. Ondulações da terra escondiam Eboldar a pouco mais de 1,5 km ao sul, e o escondiam da cidade também, mas não havia uma árvore ou nada além de arbustos à vista. Estar ao ar livre dessa maneira o fazia sentir como se formigas estivessem rastejando sob sua pele. Ele devia estar seguro, no entanto. Seu casaco de lã marrom simples e boné não eram nada parecidos com as roupas pelas quais ele era conhecido na cidade. Em vez de seda preta, um lenço de lã monótono escondia a cicatriz em volta do pescoço, e a gola do casaco estava virada para cima para esconder isso também. Nem um pouco de renda ou um fio de bordado, suficientemente sem graça para passar por um fazendeiro ordenhando vacas. Ninguém que ele precisava evitar o conhecia a ponto de reconhecê-lo se o vissem. Não, a menos que estivessem perto. Mesmo assim, ele puxou a capa um pouco mais para baixo. Você pretende ficar aqui por muito mais tempo, Matt? O casaco azul escuro esfarrapado de Noal já tinha visto dias melhores, mas ele também. Encurvado e de cabelos brancos, o velho de nariz quebrado estava agachado sob a pedra, pescando na margem do rio com uma vara de bambu. A maioria de seus dentes estava faltando, e ele às vezes sentia uma lacuna com a língua, como se estivesse surpreso ao encontrar o espaço vazio. Está frio, caso você não tenha notado. Todo mundo sempre pensa que é quente em Eboldar, mas o inverno é frio em todos os lugares, mesmo em lugares que fazem Eboldar parecer Xenar. Meus ossos anseiam por um fogo, ou um cobertor, de qualquer maneira. Um homem pode ficar aconchegado com o cobertor se estiver protegido do vento. Você vai fazer qualquer coisa além de olhar rio abaixo? Quando Matt apenas olhou para ele, Noal deu de ombros e voltou a espiar a boia de madeira asfaltada flutuando entre os juncos esparsos. De vez em quando, ele mexia uma mão nodosa como se seus dedos tortos sentissem o frio particularmente, mas, se sentiam, era a sua própria culpa. O velho tolo tinha ido nadando no baixio para pegar peixinhos como isca com uma cesta que agora estava meio submersa e ancorada por uma pedra lisa na beira da água. Apesar de suas queixas sobre o tempo, Noal foi até o rio sem insistência ou convite. Pelas coisas que ele havia dito, todo mundo com que ele se importava estava morto há muitos anos, e a verdade era que ele parecia quase desesperado por qualquer tipo de companhia. Desesperado, de fato, para escolher a companhia de Matt quando poderia estar a 5 dias de Eboldar agora. Um homem poderia cobrir muito terreno em 5 dias se tivesse motivos de um bom cavalo. Matt já havia pensado nesse assunto com bastante frequência. Do outro lado do Elder, meio escondido por uma das ilhas pantanosas que pontilhavam o rio, um barco a remo de vigas largas sustentava remos e um dos tripulantes se levantou e pescou nos juncos com um longo anzol. Outro remador o ajudou a colocar o barco no que ele havia pegado. A esta distância, parecia um grande saco. Mestre estremeceu e desviou os olhos rio abaixo. Eles ainda estavam encontrando corpos, e ele era o responsável. Os inocentes morreram junto com os culpados. E se você não faz nada, apenas os inocentes morrem. Ou acontece algo tão ruim quanto a morte. Talvez pior do que a morte, dependendo de como você olha para isso. Ele fez uma careta irritado. Sangue e cinzas, ele estava se transformando em um maldito filósofo. Assumir a responsabilidade esvaziava toda a alegria da vida e secava um homem a pó. O que ele queria naquele momento era uma grande quantidade de vinho quente em uma sala comunal aconchegante e cheia de música, e uma criada gorda e bonita em seu colo, em algum lugar longe de Eboldar. Muito longe. O que ele tinha eram obrigações das quais não podia se afastar, e um futuro que não lhe agradava. Parecia não haver nenhuma ajuda em ser taverém, não se fosse assim que o padrão se moldava a você. Ele ainda tinha sua sorte de qualquer maneira. Pelo menos estava vivo e não acorrentado em uma cela. Dadas as circunstâncias, isso contava como sorte. De seu poleiro, ele tinha uma visão bastante clara além das últimas ilhas pantanosas do rio. A espuma do vento subia pelo porto como bancos de névoa fina, mas não o suficiente para esconder o que ele precisava ver.
Ele estava tentando fazer contas de cabeça, contando navios à tona, tentando contar destroços. Continuava perdendo a conta, porém, pensando que havia contado as embarcações 2 vezes e recomeçando. O povo do mar que havia sido capturado também se intrometia em seus pensamentos. Ele tinha ouvido falar que forças no Harad, do outro lado do porto, exibiam mais de 100 cadáveres com cartazes listando assassinato e rebelião como seus crimes. Normalmente, os Xianshan usavam o machado do carrasco e a estaca empaladora, enquanto o sangue tinha a corda de estrangulamento. Mas a propriedade tinha que se contentar em ser enforcada. Que me queime, fiz o que pude, pensou ele azedo. Não adiantava se sentir culpado por isso sem ser tudo o que ele podia fazer. Não havia nenhum uso nisso. Nenhum. Ele tinha que se concentrar nas pessoas que escaparam. Os Atamieri que escaparam haviam levado navios do porto para a fuga e, embora pudessem ter pego alguma embarcação menor, qualquer coisa que pudesse embarcar e esconder à noite, pretendiam levar tantos de seu povo quanto possível. Com milhares deles trabalhando como prisioneiros no Harad, isso significaria grandes navios, por opção, e isso significava grandes navios Xianshan. Muitas das próprias embarcações do povo do mar eram grandes o suficiente, com certeza, mas todas tinham sido despojadas de suas velas e cordames naquele momento para serem equipadas à moda de Xianshan. Se ele pudesse calcular quantos grandes navios restavam, ele poderia ter alguma noção de quantos Atamieri realmente alcançaram a liberdade. Libertar as chamadoras de vento do povo do mar tinha sido a coisa certa a fazer, a única coisa que ele podia fazer. Mas além dos enforcamentos, centenas e centenas de corpos foram pescados para fora do porto nos últimos 5 dias, e só a luz sabia quantos tinham ido para o mar com as marés. Os coveiros trabalhavam de sol a sol, e os cemitérios estavam cheios de mulheres e crianças chorando. Homens também. Mais do que alguns dos mortos eram Ata-Amieri, sem ninguém para chorar enquanto eram jogados em valas comuns, e ele queria ter uma ideia do número que havia guardado para equilibrar suas suspeitas sombrias sobre o número que havia matado. Estimar quantos navios chegaram ao Mar das Tempestades era difícil, além de perder a conta. Ao contrário das Aes Sedai, as chamadoras de vento não tinham restrições ao uso do poder como arma, não quando a segurança de seu povo estava em jogo, e elas teriam desejado interromper a perseguição antes que começasse. Ninguém perseguia em um navio em chamas. Os Xianshan, com suas Damani, ainda tinham menos escrúpulos em revidar. Raios de luz atravessando a chuva, tão numerosos quanto folhas de grama, e bolas de fogo riscando o céu, algumas do tamanho de cavalos, e o porto parecia em chamas de um lado ao outro, até que mesmo em uma tempestade à noite fazia qualquer show de iluminador parecer sem graça. Sem virar a cabeça, ele podia contar uma dúzia de lugares onde as costelas carbonizadas de um grande navio saíam de águas rasas, ou o enorme casco inclinado de lado com as ondas do porto lambendo o convés inclinado, e as 2 vezes mais onde linhas de madeira enegrecida eram mais finas, os restos de hackers do povo do mar. Aparentemente, eles não gostavam de deixar suas próprias embarcações para as pessoas que os acorrentaram. 3 dúzias bem na frente dele, e isso sem adicionar os destroços afundados que tinham barcos de salvamento trabalhando sobre eles. Talvez um marinheiro pudesse distinguir um grande navio de um hacker pelos topos dos mastros saindo da água, mas a tarefa estava além dele. De repente, uma velha lembrança o puxou de carregar navios para um ataque no mar e quantos homens poderiam ser amontoados em quanto espaço por quanto tempo. Não era sua memória, na verdade, de uma antiga guerra entre Ferganzia e Morena, mas parecia sua. Percebeu que ele não tinha realmente vivido um daqueles pedaços antigos da vida de outros homens que estavam presos em sua cabeça, sempre o pegava um pouco de surpresa agora. Então, talvez eles fossem dele, de certa forma. Eles eram certamente mais afiados do que alguns trechos de sua própria vida. Os navios que ele lembrou eram menores do que a maioria no porto, mas os princípios eram os mesmos. Eles não têm navios suficientes, ele murmurou. Os Xianshan tinham ainda mais em Tanchico do que tinham vindo aqui,
mas as perdas aqui foram suficientes para fazer a diferença. Navios suficientes para quê? Disse Noal. Nunca vi tantos em um lugar só antes. Essa foi uma declaração e tanto vindo dele. Para ouvir Noal contar, ele tinha visto tudo e quase sempre maior ou mais grandioso do que estava à frente de seu nariz. Em 2 rios, teriam dito que ele mantinha os cordões da bolsa apertados, na verdade. Matt balançou a cabeça. Eles não têm navios suficientes para levá-los todos de volta para casa. Nós não temos que ir para casa, uma mulher falou lentamente atrás dele. Nós já voltamos para casa. Ele não pulou com o sotaque arrastado de Xianshan, mas quase fez isso antes que reconhecesse quem estava falando. Jianin estava carrancuda, seus olhos como adagas azuis, mas não para ele. Pelo menos ele achava que não. Ela era alta e magra, com um rosto duro de pele pálida, apesar de uma vida no mar. Seu vestido verde era brilhante o suficiente para um latoeiro, ou perto disso, e bordado com uma massa minúsculas de flores amarelas e brancas na gola alta e nas mangas. Um lenço florido amarrado firmemente sobre seu queixo segurava uma longa peruca preta em sua cabeça, caindo até metade de suas costas e sobre seus ombros. Ela odiava o cachecol e o vestido, que não caíam bem, mas suas mãos checavam a cada 2 minutos para ter certeza de que a peruca estava reta. Isso a preocupava mais do que suas roupas, embora preocupação não fosse uma palavra suficientemente forte. Ela apenas suspirou ao cortar as unhas compridas, mas quase teve um ataque, o rosto vermelho e os olhos esbugalhados, quando ele disse que ela deveria raspar a cabeça completamente. A forma como seu cabelo havia sido cortado antes, raspado acima das orelhas com apenas um gorro em forma de tigela e uma cauda larga na altura dos ombros nas costas, gritava que ela era do sangue Xianshan, uma nobre menor. Mesmo alguém que nunca tinha visto uma Xianshan teria se lembrado de tê-la visto. Ela concordou, relutantemente, mas depois ficou quase histérica até conseguir cobrir o couro cabeludo. Não pelas razões que a maioria das mulheres teria ido à lua, no entanto. Não. Entre os Xianshan, apenas a família imperial raspava a cabeça. Homens que ficavam carecas começavam a usar perucas assim que seus cabelos começavam a cair em qualquer grau perceptível. E Jianin teria morrido antes de deixar alguém pensar que ela estava fingindo pertencer à família imperial, mesmo pessoas que nunca teriam pensado nisso em suas vidas. Bem, esse tipo de pretensão trazia pena de morte entre os Xianshan, mas ele nunca teria acreditado que ela continuaria assim. O que era mais uma pena de morte quando seu pescoço estava esticado para o machado? O cordão de estrangulamento, no caso dela. O laço seria para ele. Deslizando a faca meio desembainhada de volta na manga esquerda, ele deslizou para baixo da pedra. Aterrissou mal e quase caiu, mal escondendo um estremecimento no choque perfurante em seu quadril. Ele escondeu, no entanto. Ela era uma nobre capitã de navio e fez tentativas suficientes para assumir o comando sem que ele mostrasse mais fraqueza para lhe dar uma abertura do que ele precisava. Ela tinha vindo a ele para pedir ajuda, não o contrário, mas isso não fazia as coisas serem fáceis com ela. Apoiando-se na pedra com os braços cruzados, ele fingiu que estava descansando, chutando à toa tufos de grama morta para aliviar a dor. Isso foi afiado o suficiente para colocar suor em sua testa, apesar do vento frio. Fugir naquela tempestade lhe custou caro com o quadril, e ele ainda não havia se recuperado. Você tem certeza sobre o povo do mar? Ele perguntou a ela. Não adianta mencionar a falta de navios novamente. Muitos colonos Xianshan se espalharam de Eboldar de qualquer maneira, e aparentemente ainda mais de Tanchico. Não importa quantos navios eles tivessem, nenhum poder na terra poderia erradicar todos os Xianshan agora. Alcançando a peruca novamente, ela hesitou, franzindo a testa para as suas unhas curtas, e em vez disso colocou as mãos sobre os braços. E elas? Ela sabia que ele estava por trás da liberdade das chamadoras de vento, mas nenhum deles havia mencionado isso especificamente. Ela sempre tentava evitar falar sobre os Atam Mieri. Além de todos os navios afundados e mortos,
Libertar Damani era outra acusação de pena de morte e, além disso, repugnante, na visão do Xianshan, tão ruim quanto estuprar ou molestar crianças. É claro que ela mesma ajudará a libertar algumas Damani, embora para sua aparência esse fosse um dos menores de seus crimes. Ainda assim, ela evitava esse tópico também. Havia alguns assuntos que ela mantinha em silêncio. Tem certeza sobre as chamadoras de vento que foram pegas? Ouvi falar sobre cortar mãos ou pés. Matt engoliu um gosto amargo. Ele tinha visto homens morrerem. Tinha matado homens com suas próprias mãos. Que a luz lhe mandasse misericórdia. Ele tinha matado uma mulher uma vez. Nem mesmo as memórias mais sombrias desses outros homens queimavam tão quente assim, e algumas delas eram escuras o suficiente para precisar se afogar em vinho quando flutuaram para a superfície. Mas a ideia de cortar deliberadamente as mãos de alguém fez seu estômago gelar. A cabeça de Ejanin sacudiu e por um momento ele pensou que ela iria ignorar sua pergunta. Fala de Rena, aposto, disse ela com um gesto de desdém. Alguma Suldan fala sobre essa bobagem para assustar as damanes recalcitrantes quando elas estão com a coleira nova. Mas ninguém fez isso em 600 ou 700 anos. Não muitos de qualquer maneira. As pessoas que não podem controlar suas propriedades sem mutilação são Sei Mosiev, para começar. Sua boca se torceu em ódio, embora não fosse claro se pela mutilação ou por Sei Mosiev. Vergonha ou não, eles fazem isso, ele retrucou. Sei Mosiev era além de ser envergonhado para um Xianshan, mas ele duvidava que alguém que deliberadamente cortasse a mão de uma mulher pudesse ser humilhado o suficiente para se matar. E Surote, Surote um daqueles, não muitos? A mulher Xianshan encarou para combinar com ele e plantou os punhos nos quadris, inclinando-se para a frente com os pés montados como se estivesse no convés de um navio e prestes a repreender um marinheiro desajeitado. A Gran Lady Surote não é dona dessas damanes, seu agricultor estúpido. Elas são propriedade da imperatriz, que ela vive para sempre. Surote poderia muito bem cortar seus próprios pulsos imediatamente ou pedir algo assim para as damanes imperiais. Isso mesmo se ela quisesse. Nunca ouvi falar dela maltratando a si mesma. Vou tentar colocar isso em termos que você possa entender. Se seu cachorro foge, você não o mutila. Você bate no cachorro para que ele saiba que não deve fazer isso de novo e o coloca de volta no canil. Além disso, as Damani são muito valiosas. Matt terminou para ela secamente. Ele tinha ouvido isso até cansar. Ela desconsiderou o sarcasmo dele, ou talvez não tenha notado. Em sua experiência, se uma mulher não quisesse ouvir algo, ela poderia ignorá-lo até que você mesmo começasse a duvidar de ter falado. Você finalmente está começando a entender, ela falou lentamente. Aquelas Damani com as quais você está tão preocupado provavelmente nem têm vergonha a essa altura. Seu olhar foi para os navios do porto e lentamente assumiu uma expressão de perda, agravada pela dureza de seu rosto. Seus polegares correram pelas pontas dos dedos. Você não acreditaria no que minha Damani me custou, ela disse em voz baixa. Ela e contratar a Suldan para ela. Vale cada trono que paguei, claro. O nome dela é Cerisa. Bem treinada, responsiva. Ela vai se empanturrar de nozes com mel se você deixar, mas ela nunca fica enjoada ou de mau humor, como algumas ficam. Uma pena que eu tive que deixá-la em Cantorim. Acho que nunca mais a verei. Ela suspirou com pesar. Tenho certeza de que ela sente sua falta tanto quanto você sente dela, disse Noal, exibindo um sorriso dentuço, e para todo mundo ele parecia sincero. Talvez fosse. Ele alegou que tinha visto coisa pior do que Damani e da Kovali, pelo que valia a pena. Viu mesmo. As costas de Ejanin enrijeceram e ela franziu a testa como se não acreditasse em sua simpatia. Ou então ela tinha acabado de perceber como estavam olhando para os navios do porto. Certamente, ela se afastou da água muito deliberadamente.
Dei ordens para que ninguém deixasse as carroças, disse ela com firmeza. Provavelmente os tripulantes de seus navios pulavam com esse tom. Ela empurrou a cabeça para longe do rio, como se esperasse que Matt e Noel saltassem para onde ela indicou também. Você ordenou, é? Matt sorriu, mostrando os dentes. Ele conseguiu dar um sorriso insolente que levou a maioria dos tolos pomposos à apoplexia. Regianinha estava longe de ser uma tola, na maioria das vezes, mas ela era pomposa. Capitã de navio e nobre. Ele não sabia o que era pior. Que se danasse ambos. Bem, eu estava prestes a ir naquela direção. A menos que você não tenha terminado de pescar, Noel. Podemos esperar aqui um pouco se você não tiver. Mas o velho já estava esvaziando os peixinhos cinza prateados restantes de sua cesta na água. Suas mãos foram quebradas gravemente, mas talvez mais de uma vez por sua aparência irregular, mas elas eram hábeis em enrolar sua linha ao redor da vara de bambu. No curto espaço de tempo em que estavam pescando, ele pegou quase uma dúzia de peixes, o maior com menos de 30 centímetros de comprimento, amarrado pelas brânquias em uma cana enrolada, e os moveu para a cesta antes de pegá-la. Ele alegou que, se conseguisse encontrar pimentas certas, faria um ensopado de peixe, de chara, de todos os lugares. Era melhor dizer da lua. Um ensopado que faria Matt esquecer tudo sobre seu quadril. Do jeito que Noel falou sobre as pimentas, Matt suspeitava que qualquer esquecimento seria porque ele estava concentrado em encontrar cerveja suficiente para refrescar a língua. E Gianin, esperando impacientemente, também não estava prestando atenção no sorriso de Matt. Então ele passou um braço ao redor dela. Se eles estavam voltando, eles poderiam muito bem começar. Ela empurrou a mão dele para longe de seu ombro. A mulher fazia algumas tias donzelas que ele conhecia parecerem garotas de taverna. Nós deveríamos ser amantes, você e eu, ele a lembrou. Não há ninguém aqui para ver, ela rosnou. Quantas vezes eu tenho que te dizer, Lewin? Esse era o nome que ela estava usando. Ela alegava que era taraboniana. De qualquer forma, não parecia Xianshan. Se nem dermos as mãos, a menos que vejamos alguém assistindo, vamos parecer um par de amantes bem estranho para quem não vemos. Sempre tirando a casquinha. Ela bufou em escárnio, mas o deixou colocar o braço em volta ao redor dela e deslizou dela ao redor dele. Mas lhe deu um olhar de advertência ao mesmo tempo. Matt balançou a cabeça. Ela estava louca como uma lebre da primavera e se achava que ele gostava disso. A maioria das mulheres tinha um pouco de enchimento sobre seus músculos, pelo menos as mulheres que ele gostava, mas abraçar a Egianinha era como abraçar um poste de cerca. Quase tão dura e definitivamente tão firme. Ele não conseguia decifrar o que Domon viu nela. Talvez ela não tivesse dado escolha ao ilhanense. Afinal, ela havia comprado o homem, o mesmo que comprar um cavalo. Que me queime. Nunca vou entender esse Xianshan, pensou. Não o que ele quisesse. A única questão era que ele tinha que entender. Enquanto se afastavam, ele deu uma última olhada no porto e quase desejou não ter feito isso. 2 pequenos barcos à vela romperam uma larga parede de neblina que descia lentamente pelo porto, à deriva contra o vento. Tempo de ir e tempo passado. Era melhor do que 3 quilômetros do rio até a grande estrada norte, atravessando campos ondulantes cobertos de grama e ervas daninhas marrons invernais e pontilhados de moitas de arbustos emaranhados de videiras muito grossos para serem empurrados mesmo sem a maioria das folhas. As elevações dificilmente mereciam o nome de colina, não para alguém que havia escalado as colinas de areia e as montanhas da névoa quando menina. Havia lacunas em suas próprias memórias, mas Matt conseguia se lembrar de alguma delas. Mas por pouco tempo ele estava feliz por ter um braço em torno de alguém. Ele ficou sentado imóvel naquela maldita pedra por muito tempo. A pulsação em seu quadril havia diminuído para uma dor surda, mas ainda o fazia mancar e, sem algum tipo de apoio, ele estaria cambaleando nas costas.
Não que ele se apoiasse em Egeanin, é claro, mas segurar ajudava a estabilizá-lo. A mulher franziu a testa para ele, como se pensasse que ele estava tentando tirar vantagem. Se você fizesse o que foi dito, ela rosnou, eu não precisaria carregar você. Ele mostrou os dentes novamente, desta vez não tentando disfarçar com um sorriso. A maneira como Noal corria ao lado deles com facilidade, nunca errando um passo, apesar de equilibrar sua cesta de peixes no quadril com uma mão e carregar sua vara de pescar na outra, era embaraçosa. Por mais que parecesse desgastado, o velho era bastante ágil. Ágil demais pela metade do tempo. Sua rota se inclinava para o norte do circuito do céu, com suas longas fileiras abertas de assentos de pedra polida, onde, em climas mais quentes, clientes ricos sentavam-se em almofadas sob toldos de lona colorida para assistir à corrida de seus cavalos. Agora os toldos e as varas estavam guardados, os cavalos todos nos estábulos do campo, aqueles que os Xianshan não haviam levado, e os assentos estavam vazios, exceto por um punhado de meninos pequenos correndo para cima e para baixo nas fileiras, em um jogo de manter distância. Matt gostava de cavalos de corrida, mas seus olhos deslizaram pelo circuito em direção a Eboldar. Sempre que ele subia uma elevação, as enormes muralhas brancas da cidade ficavam visíveis, profundas o suficiente para sustentar uma estrada que circundava a cidade no topo, e o olhar lhe dava uma desculpa para parar por um momento. Mulher tola. Um pedaço de coxear não significava que ela o estava carregando. Ele conseguia manter um bom temperamento, aceitar o duro com os suaves e sem reclamar. Por que ela não podia? Dentro da cidade, telhados e paredes brancas e cúpulas e pináculos, cercados de finas faixas de cor, brilhavam na luz cinzenta da manhã, uma imagem de serenidade. Ele não conseguia distinguir as lacunas onde os prédios haviam queimado até o chão. Uma longa fila de carros de bois de hordas altas de fazendeiros passava pelo amplo portal em arco que se abria na grande estrada norte. Homens e mulheres a caminho dos mercados da cidade, com o que restava para vender no final do inverno, e em seu meio uma caravana de grandes carroças com capota de lona através de parelhas de 6 e 8 cavalos, transportando mercadorias de onde só a luz sabia. Mais 7 carroções, variando de 4 a 10 vagões, fizeram fila na beira da estrada para esperar que os guardas do portal terminassem suas inspeções. O comércio nunca parava completamente enquanto o sol brilhava. Não importava quem governasse uma cidade, a menos que houvesse uma luta real. Às vezes, não parava completamente nem assim. O fluxo de pessoas que corria da outra direção era principalmente Xianshan. Soldados em fileiras ordenadas com suas armaduras segmentadas, pintadas em listras, e capacetes que pareciam cabeças de insetos enormes, alguns marchando e outros montados. Nobres que estavam sempre montados, vestindo mantos ornamentados, vestidos de montaria plissados e véus de renda, ou calças volumosas e casacos compridos. Os colonos Xianshan ainda estavam deixando a cidade também. Carroças sobre carroças cheias de fazendeiros e artesãos e as ferramentas de seus negócios. Os colonos começaram a partir assim que saíram dos navios, mas levaria semanas até que todos fossem embora. Era uma cena pacífica, cotidiana e comum se você ignorasse o que estava por trás dela. Mas, toda vez que eles chegavam a um lugar onde ele podia ver os portões, sua mente voltava para 6 noites atrás, e lá estava ele novamente, naqueles mesmos portões. A tempestade piorou quando cruzaram a cidade do Palácio Tarazim. A chuva caía aos baldes, batendo na cidade escurecida e escorregando as pedras do calçamento sob os cascos dos cavalos, e o vento uivava no mar das tempestades, empurrando a chuva como pedras de fundas e puxando as capas de modo que se manter seco era uma causa perdida. Nuvens escondiam a lua e o dilúvio parecia absorver as luzes das lanternas de postes carregadas por Blairik e Fen, a pé à frente dos outros. Então eles entraram na longa passagem através da muralha da cidade e ganharam um pouco de abrigo, pelo menos da chuva. O vento tornava o túnel de teto alto, afiado como uma flauta. Os guardas do portal estavam esperando na extremidade da passagem, 4 deles também carregando lanternas de poste.
Mais uma dúzia, metade deles, Xianshan, carregava alabardas que podiam atingir um homem na cela ou puxá-lo para fora dela. Dois Xianshans sem capacete estavam espiando na porta iluminada da guarita construída na parede rebocada de branco, e sombras inconstantes atrás deles informavam de outros dentro. Muitos para lutar em silêncio, talvez muitos para lutar. Não sei que tudo explodisse com um fogo de artifício de um iluminador explodindo em sua mão. Os guardas não eram o perigo, de qualquer maneira. Não o perigo principal. Uma mulher alta, de rosto rechonchudo, vestida de azul escuro, suas saias até os tornozelos divididas com painéis vermelhos trabalhados com relâmpagos prateados, passou pelos homens na porta da guarita. Uma longa coleira de metal prateado estava enrolada na mão esquerda da Sultan. A ponta livre a conectando a mulher grisalha em um vestido cinza escuro que a seguia com um sorriso ansioso. Matt sabia que elas estariam lá. Os Xianshan tinham Sultan e Damani em todos os portões agora. Podia até haver outro par dentro, ou duas. Eles não pretendiam deixar uma mulher que pudesse canalizar e escapar de suas redes. Um medalhão prateado de cabeça de raposa sob sua camisa estava frio contra seu peito. Não o frio que significava alguém abraçando a fonte por perto, apenas o frio acumulado da noite e sua carne gelada demais para aquecê-lo. Mas ele não conseguia parar de esperar pelo outro frio. Luz. Ele estava fazendo malabarismo com fogos de artifício esta noite, com os fusíveis acesos. Os guardas podem ter ficado intrigados com uma nobre deixando eboldar no meio da noite, aquele tempo, com mais de uma dúzia de servos e fileiras de cavalos de carga indicando uma viagem de alguma distância. Mas Egerin era do sangue. Sua capa bordada em uma aia com asas de preto e branco abertas e dedos longos em suas luvas vermelhas de montaria para acomodar suas unhas. Soldados comuns não questionavam o que o sangue escolhia fazer, mesmo o sangue inferior. Sangue baixo, né? O que não significava que não houvesse formalidades. Qualquer um era livre para deixar a cidade quando quisesse, mas os Xianshan registravam o movimento de Damani e 3 cavalgavam na comitiva, cabeças baixas e rostos cobertos pelos capuzes de seus mantos cinza, cada uma ligada a uma Sultan montada pelo comprimento prateado de um Adã. A Sultan, de rosto gordo, passou por eles com apenas um olhar caminhando pelo túnel. Sua Damani olhou atentamente para cada mulher que passava, porém, sentindo se ela poderia canalizar, e Matt prendeu a respiração quando ela parou ao lado da última Damani montada com uma leve carranca. Mesmo com sua sorte, ele não apostaria contra os Xianshan reconhecerem o rosto sem idade de uma Aes Sedai se eles olhassem dentro daquele capuz. Havia Aes Sedai tidas como Damani, mas quais eram as chances de que todas as 3 de Egerin fossem luz? Quais eram as chances de um dos sangues baixos possuir 3? A mulher de rosto rechonchudo fez um som de clique, como você faria para um cachorro de estimação, e contraiu o Adã e a Damani a seguiu. Elas estavam procurando por Marat e Damani tentando escapar da coleira, não por Damani. Matt ainda achava que poderia engasgar. O som dos dados rolando recomeçaram em sua cabeça, alto o suficiente para rivalizar com o estrondo ocasional de um trovão distante. Algo ia dar errado, ele sabia disso. O oficial dos guardas, um Xianshan corpulento com olhos inclinados como um saldaeano, mas de pele pálida, de pálida pele marrom mel, curvou-se cortesmente e convidou Egerin a entrar na garita para tomar uma taça de vinho condimentado, enquanto um funcionário anotava as informações sobre as Damani. Todas as guaritas que Matt já vira em algum lugar desolado, mas a luz do lampião brilhando nas fendas das flechas fazia com que aquela parecesse quase convidativa. Um jarro provavelmente também parecia convidativo para uma mosca. Ele ficou feliz com a chuva pingando do capuz de sua capa e escorrendo pelo rosto. Disfarçava o suor dos nervos. Ele segurava uma de suas facas de arremesso, descansando em cima do longo pacote pendurado na frente de sua cela. Com ele deitado assim, nenhum dos soldados deveria notar. Ele podia sentir a mulher dentro do pano respirando sob suas mãos
e seus ombros estavam tensos de esperar que ela gritasse por socorro. Selúcia manteve sua montaria perto dele, olhando para ele do abrigo de seu capuz, com sua trança dourada escondida, nem mesmo desviando o olhar quando a Suldan e a Damani passavam. Um grito de Selúcia teria colocado a Doninha no galinheiro tanto quanto um de Tuon. Ele achava que a ameaça da faca havia mantido as duas mulheres em silêncio. Elas tinham que acreditar que ele estava desesperado ou louco o suficiente para usá-la. Mas ainda não tinham certeza. Havia tanta coisa sobre a noite que ele não podia ter certeza, tanto que estava desequilibrado e torto. Lembrou-se de prender a respiração, imaginando quando alguém notaria que o embrulho que ele carregava era ricamente bordado e questionaria por que ele estava deixando-o encharcado de chuva, imaginando e se xingando por pegar uma tapeçaria de parede porque estava à mão. Na memória, tudo ficou mais devagar. Egianin desceu, jogando as rédeas para Domon, que as pegou com um arco de sua sela. O capuz de Domon foi empurrado para trás apenas o suficiente para mostrar sua cabeça raspada de um lado e seu cabelo restante reunido em uma trança que pendia até o ombro. Gotas de chuva escorriam da barba curta do atarracado ilhanense, mas ele conseguia a arrogância apropriada de um Soujin, servo superior e hereditário de um dos sangue, e, portanto, quase igual ao sangue. Definitivamente mais alto do que qualquer soldado comum. Egianin olhou de volta para Matt e seu fardo, seu rosto, uma máscara congelada, que poderia passar por altivez se você não soubesse que ela estava horrorizada com o que ele estava fazendo. A Gran Suldan e sua Damani voltaram rapidamente pelo túnel, terminando sua inspeção. Vanin, logo atrás de Matt, conduzindo uma das fileiras de cavalos de carga, como sempre sentado em seu cavalo, como um saco de sebo, inclinou-se de sua cela e cuspiu. Matt não sabia por que isso ficou em sua memória, mas ficou. Vanin cuspiu e trombetas soaram, finas e afiadas na distância, muito atrás deles. Do sul da cidade, onde os homens planejavam disparar suprimentos Xianxian armazenados ao longo da estrada da Baía. O oficial da guarda hesitou ao som das trombetas, mas de repente um sino ressoou no alto na própria cidade, depois outro, e então parecia que centenas estavam soando o alarme na noite, enquanto o céu negro se dividia com mais relâmpagos do que qualquer tempestade havia feito. Listras azul prateadas esfaqueando por dentro da muralha. Elas banharam o túnel na luz bruxuleante. Foi quando começaram os berros em meio às explosões na cidade e aos gritos. Por um momento, Matt amaldiçoou as chamadoras de vento por se moverem antes do prometido. Mas os dados em sua cabeça haviam parado, ele percebeu. Por quê? Isso fez querer amaldiçoar novamente, mas não havia tempo para isso. No instante seguinte, o oficial estava apressadamente citando Egianin de volta à sua cela e a caminho, gritando ordens apressadamente para os homens que saíam da guarita, direcionando um para a cidade a correr para ver qual era o alarme, enquanto ele preparava o resto contra qualquer ameaça de dentro ou de fora. A mulher de rosto rechonchudo correu para colocar a si mesma e sua damane com soldados, junto com outro par de mulheres ligadas por um Adam, que veio correndo da guarita. Matt e os outros galoparam na tempestade, levando consigo 3 Aes Sedai, 2 delas escapando de ser Damani, e a herdeira sequestrada do trono de cristal Xianxian, enquanto atrás deles uma tempestade muito pior irrompia sobre Eboldar. Relâmpagos mais numerosos que folhas de grama. Sem sentido esse ditado. Com um arrepio, Matt voltou ao presente. Egianin fez uma careta para ele e lhe deu um puxão exagerado. Amantes de braços dados não se apressam, ele murmurou. Eles passeiam. Ela zombou. Domon tinha que estar cego pelo amor. A minha dava pinicão, então não vou falar nada. Isso, ou ele tinha levado muitas pancadas na cabeça. O pior já havia passado e sido feito em todo caso. Matt esperava que sair da cidade tivesse sido pior. Ele não sentiu os dados desde então.
Eles sempre foram um mau sinal. Seu rastro estava tão confuso quanto ele conseguia, e ele tinha certeza de que seria preciso alguém tão sortudo quanto ele para separar o ouro da escória. Os buscadores estavam no rastro de Gianinha antes daquela noite, e ela seria procurada por roubar Damani agora também. Mas as autoridades esperavam que ela estivesse cavalgando o mais rápido que pudesse, já a léguas de Eboldar, parada logo fora da cidade. Nada, exceto uma coincidência de tempo, a conectava a Tuon ou a Met, e isso era importante. Tyrion certamente teria feito suas próprias acusações contra ele, e nenhuma mulher perdoaria um homem amarrando-a e empurrando-a para debaixo da cama, mesmo quando ela tivesse sugerido. Mas, com alguma sorte, ele estava abaixo de qualquer suspeita por qualquer outra coisa que tivesse acontecido naquela noite. Com alguma sorte, ninguém, exceto Tyrion, pensava nele. Amarrar uma rainha como um porco para o mercado seria suficiente para matar um homem normalmente, mas tinha que contar como cebolas mofadas ao lado do desaparecimento da filha das 9 luas. E o que o brinquedo de Tyrion teria a ver com isso? Ainda o irritava ter sido visto como um parasita, pior, um animal de estimação. Mas havia vantagens. Ele pensou que estava a salvo, do Xianxian pelo menos. Mas um ponto o preocupava como um espinho enterrado em seu calcanhar. Bem, vários o preocupavam, a maioria crescendo por causa da própria Tuon, mas este tinha um ponto particularmente longo. O desaparecimento de Tuon deveria ter sido tão chocante quanto o sol desaparecendo ao meio-dia, mas nenhum alarme foi dado. Nenhum. Nenhum anúncio de recompensas ou ofertas de resgate. Nenhum soldado de olhos quentes vasculhando cada carroça e carroção num raio de quilômetros, galopando pelo campo para desenterrar cada cubículo e nicho onde uma mulher pudesse estar escondida. Essas velhas memórias lhe diziam algo sobre caçar a realeza sequestrada, mas, exceto pelos enforcamentos e pelos navios queimados no porto, o lado de fora de Eboldar parecia inalterado desde o dia anterior ao sequestro. Egianin alegou que a busca seria em absoluto sigilo, que muitos dos próprios Xianxian ainda não sabiam que Tuon estava desaparecida. Sua explicação envolvia o choque para o Império e maus presságios para o retorno, e a perda de Seitaer, e ela soava como se acreditasse em cada palavra. Mas Matt se recusou a comprar um centavo. O Xianxian era um povo estranho, mas ninguém poderia ser tão estranho. O silêncio de Eboldar fez sua pele formigar. Ele sentiu uma armadilha naquele silêncio. Quando chegaram à grande estrada norte, ele ficou grato por a cidade estar escondida atrás das colinas baixas. A estrada era um caminho largo, uma importante avenida de comércio, larga o suficiente para 5 ou 6 carroças lado a lado, com uma superfície de terra e barro que centenas de anos de uso haviam compactado quase tão firme quanto a ocasional pedra antiga que grudava uma borda ou canto a polegadas no ar. Matt e Janin correram para a beira do outro lado com Noal perseguindo seus calcanhares, entre o carroção de um mercador roncando em direção à cidade, guardado por uma mulher com o rosto cheio de cicatrizes, e 10 homens de olhos duros em coletes de couro cobertos com discos de metal, e uma fileira de carroças de formas estranhas dos colonos, elevando-se a pico nas extremidades, que se dirigiam para o norte, algumas puxadas por cavalos ou mulas, outras por bois. Agrupados entre as carroças, meninos descalços usavam chicotes para pastorear cabras de 4 chifres com longos cabelos pretos e grandes vacas brancas de barbela. Um homem na retaguarda das carroças, com calças largas azuis e um chapéu redondo vermelho, conduzia um enorme touro corcunda por uma corda grossa amarrada a uma argola em seu nariz. Ai, que estranho. Exceto pelas roupas, ele poderia ser de 2 rios. Ele olhou para Matt e os outros, caminhando na mesma direção, como se fosse falar. Então balançou a cabeça e continuou sem olhar para eles novamente. Lutando contra a claudicação de Matt, eles não estavam se movendo rápido, e os colonos avançaram devagar, mas com firmeza. De ombros curvados e segurando o lenço sob o queixo com a mão livre, Egerin soltou um suspiro e afrouxou os dedos que começaram a apertar o lado de Matt quase dolorosamente. Depois de um momento,
Ela se endireitou e olhou para as costas do fazendeiro, como se estivesse pronta para persegui-lo e dar um soco em suas orelhas e no touro. Se isso não bastasse, uma vez que o fazendeiro estava a uns 20 passos de distância, ela mudou sua carranga para uma companhia de soldados Xianshan marchando pelo meio da estrada em um ritmo que logo ultrapassaria os colonos. Talvez 200 homens em uma coluna, 4 lado a lado, seguida por uma coleção heterogênea de carroças puxadas por mulas cobertas com lona bem amarrada. O meio da estrada ficou livre para o tráfego militar. Meia dúzia de oficiais bem montados em elmos de plumas finas que escondiam tudo, menos os olhos, cavalgavam na cabeça da coluna sem olhar nem para a esquerda nem para a direita. Capas vermelhas espalhadas ordenadamente sobre as garras de seus cavalos. O estandarte que seguia nos calcanhares dos oficiais estava marcado com o que parecia ser uma ponta de flecha prateada estilizada, ou talvez uma âncora atravessada por uma longa flecha e um raio irregular em ouro, com escrita e numerais abaixo que Matt não conseguia distinguir, como rajadas varria a bandeira de um lado para o outro. Os homens nas carroças de suprimento usavam casacos e calções azuis escuros e chapéus quadrados vermelhos e azuis, mas os soldados eram ainda mais vistosos do que a maioria dos Xianshan. Sua armadura segmentada listrada em azul, com faixas na parte inferior com branco prateado e vermelho com faixas douradas. Seus capacetes pintados em todas as 4 cores, para que se assemelhassem a uns rostos de aranhas temíveis. Um grande distintivo com âncora. Matt achou que devia ser uma âncora, e flecha e raio estavam presos à frente de cada capacete, e todos os homens, exceto os oficiais, carregavam um arco de curva dupla ao lado, com uma aljava eriçada no cinto, equilibrando uma espada curta. Arqueiros do navio, Ejanin resmungou, encarando os soldados. Sua mão livre havia deixado o cachecol, mas ainda estavam fechados em punho. Brigadores de taverna. Eles sempre causam problemas quando ficam em terra por muito tempo. Eles tinham um olhar bem treinado para Matt. De qualquer forma, ele nunca tinha ouvido falar de soldados que não entravam em briga, especialmente quando estavam bêbados ou entediados. E soldados entediados tendiam a ficar bêbados. Um canto de sua mente se perguntou até onde aqueles arcos iriam, mas era um pensamento ausente. Ele não queria nada com nenhum soldado Xianshan. Se pudesse, nunca mais teria nada a ver com os soldados. Mas sua sorte nunca ia tão longe ao que parecia. O destino e a sorte eram diferentes, infelizmente. 200 passos no máximo, decidiu. Uma boa besta o superaria, ou qualquer arco de 2 dias. Nós não estamos em uma taverna, ele disse entre dentes, e eles não estão brigando agora. Portanto, não vamos começar uma briga só porque você estava com medo de um fazendeiro que um fazendeiro falasse com você. Sua mandíbula se apertou e ela lançou-lhe um olhar forte o suficiente para quebrar seu crânio. Era verdade, no entanto. Ela estava com medo de abrir a boca perto de alguém que pudesse reconhecer seu sotaque. Uma precaução sábia, em sua opinião, mas tudo parecia irritá-la. Teremos um vassalo aqui fazendo perguntas se você continuar olhando para eles. As mulheres ao redor de Eboldar são famosas por serem recatadas. Mentiu. O que ela poderia saber dos costumes locais? Ela deu a ele uma carranca de soslaio. Talvez ela estivesse tentando descobrir o que recatada significava. Mas parou de fazer careta para os arqueiros. Ela apenas parecia pronta para morder em vez de bater. Esse sujeito é escuro como um Ata Amieri, Noah murmurou distraidamente, olhando para os soldados que passavam. Escuro como um Charan. Mas eu juro que ele tem olhos azuis. Eu já vi isso antes. Mas onde? Tentando esfregar as têmporas, quase se feriu na cabeça com a vara de pescar de bambu e deu um passo como se quisesse perguntar ao sujeito onde havia nascido. Com uma guinada, Matt agarrou a manga do velho. Nós vamos voltar para o espetáculo, Noal. Agora. Nunca deveríamos ter saído. Eu te disse isso, disse Janin com a cena afiada. Matt gemeu, mas não havia nada a fazer a não ser continuar andando.
Ah, já passava da hora de ir embora. Ele só esperava que não tivesse deixado isso para muito tarde.